Leon era um falhado inútil, solitário e nojento, que passava o tempo todo a jogar um videojogo simulador de encontros. Uma vez que não conseguia falar com mulheres de verdade. Mas um dia, morreu e reencarnou no mundo do seu videojogo com todas as memórias da sua vida passada. Antes que se apercebesse, tinha se tornado o tipo mais rico do mundo e tinha uma ilha só para si, com as maiores habilidades de batota conhecidas pela humanidade, tornando o jogador mais dominante do mundo inteiro. Mas quando acordou, perguntando-se onde estava, um homem deu-lhe um soco na cabeça, perguntando-lhe por que tinha fugido de casa. Com o passar dos anos, Leon descobriu que era um figurante no videojogo, uma personagem invencível e basicamente um ninguém com uma família de ninguém. Assim, passava a maior parte dos dias a trabalhar na quinta e a carregar sacos de fertilizante para poder manter-se em forma e forte para a guerra. No entanto, um dia, Leon foi informado de que deveria casar com uma avó de 60 anos, que tinha basicamente assassinado 7 dos seus anteriores maridos. E estava a querer fazer dele o 8º tipo que ela estrangularia enquanto dormia. Ou melhor ainda, mande-o para a guerra e apanhe o que resta dos seus brocados solitários. Quando Leon começou a dizer que preferia ficar com uma miúda boazona do ginásio, Lola disse que não tinham condições financeiras. Felizmente, como conhecia todo mundo do jogo, Leon decidiu tornar-se o homem mais rico que alguma vez existiu. E casar com a miúda mais gostosa do ginásio. E, alguns dias depois, Leon saiu a navegar pelo céu. Depois de ver um peixe-céu a voar em direção ao seu barco, Leon lembrou-se dele do seu videojogo. E disparou sobre ele com a sua espingarda, dissipando-a naquele instante. Enquanto olhava pela bússola, na esperança de encontrar a direção certa, Leon deparou-se com um tornado mágico conhecido pelo seu teletransporte através do seu mundo. Depois de Leon ter baixado seu barco até ao oceano, foi atirado para cima no tornado e, assim que foi puxado, começou a despedaçar-se devido à força do vento. Sem mais nada a que se agarrar, Leon foi sugado para o vazio. Quando Leon acordou, tentou descobrir onde estava, mas de repente caiu da árvore. Depois de se levantar, começou a dirigir-se para uma instalação abandonada, lembrando-se que já lá tinha estado várias vezes no seu videojogo. Então, pensou que seria fácil encontrar ouro. Ao passar pela instalação, avistou um robô sentinela e escondeu-se imediatamente. Carregando uma bala mágica na sua espingarda e disparou contra o robô, fazendo com que a sua energia fosse desligada. Leon entrou numa sala e encontrou o esqueleto de um cientista, pelo que decidiu ficar com a sua identidade para si. Enquanto digitalizava a identidade, uma porta abriu-se, levando-o para uma nave espacial abandonada que Leon comprou na sua vida passada. Digitalizou a sua identidade na nave, ligando-a imediatamente. Nas profundezas da nave espacial, Leon encontrou a sala de controle e, ao entrar, um robô assassino apareceu diante dos seus olhos, chamando-o de intruso. À medida que o objeto se aproximava, Leon disparou com a sua espingarda, mas a bala ricocheteou na parede. Leon decidiu mostrar a sua identidade, dizendo ao robô que ali trabalhava, mas após uma rápida verificação, o robô começou a chamá-lo novamente de intruso. Enquanto atacava Leon com um golpe poderoso, rapidamente se esquivou do ataque e começou a correr. O robô tentou atingi-lo, mas Leon saltou para longe e disparou uma bala mágica contra ele, mas o robô saiu ileso. O bot decidiu criar uma barreira mágica e, quando Leon disparou a sua espingarda, a bala foi sugada pelo escudo. Com medo de ser apanhado, Leon decidiu lançar uma granada, que explodiu violentamente. Enquanto celebrava com um sorriso, pensando que o robô estava pulverizado, o braço do robô atravessou e pegou nele, eletrificando-o naquele instante. O robô disse-lhe que estava programado para eliminar todos os humanos e começou a apertá-lo, fazendo-o tossir sangue. Entretanto, Leon decidiu sacar a sua espada e, ao disparar a lâmina em direção ao robô, esta empalou-lhe a cabeça instantaneamente. O robô começou a eletrificar e, depois de rodar, explodiu numa coluna de fumo. Leon começou a sair e, quando chegou ao sistema de controle, a voz automatizada reconheceu-o como o novo comandante da nave. Mas Leon começou a cair no chão devido ao ferimento grave e continuou a tossir mais sangue. Enquanto estava deitado no chão, pronto para morrer, esperava nunca mais reencarnar noutro videojogo. Em casa de Leon, Lola disse a Balkis que seria melhor que Leon fosse abandonado, pois estava ausente há dias. Mas assim que ela disse estas palavras, Balkis reparou numa nave espacial do lado de fora e correu para ver quem era. Leon começou a acenar-lhes do seu navio, feliz por ter terminado a sua missão. E sorriu com a quantidade de tesouro que conseguiu.
No mesmo dia, disse-lhes que não se casaria com a velha bruxa amiga de Zola. E começou a frequentar a academia, com a esperança de conseguir uma rapariga para aquecer a sua cama à noite. Na academia, Leon estava a começar a fazer novos amigos e perguntava-se se convidariam alguma rapariga para as suas festas de engate na semana seguinte. No entanto, os seus amigos eram uns falhados tão nojentos como ele, e as suas probabilidades de ter relações sexuais eram de 0,0%. Enquanto gemiam nas suas vidas solitárias e horrendas, viram Angie, a antagonista escaldante do videojogo de Leon, enquanto falava com o príncipe. Angie perguntou-se por que é que o príncipe, que era o seu noivo, andava com uma prostituta do caraças. Mas o príncipe disse-lhe para tomar conta da sua vida e começou a ir embora. Leon achou isso estranho, porque no seu videojogo, o príncipe deveria proteger o protagonista do perigo, o que não era o caso da rapariga. Na aula, a professora começou a explicar aos alunos por que é que as festas de engate eram importantes. E que o desenvolvimento do primeiro enredo os ajudaria a decidir se eram compatíveis ou não. No entanto, Leon já estava a morrer de tédio e só pensava em regressar à sua ilha. Quando o professor o chamou, levantou-se rapidamente e caminhou até a frente, determinado a parecer corajoso. Mas depois de alguns minutos de encontro de homem para homem, Leon percebeu que a festa de engate era a noite mais importante na vida de um jovem aspirante a marido. E prometeu guardá-lo inteiramente como o sábado. Nessa noite, Leon preparou um jantar requintado, querendo marcar um encontro com a bela filha de um lorde. Mas quando ela chegou, Leon percebeu que ela vinha com todo o seu desfile inútil. Um grupo de desajustados de aspecto feio que destruiu a sua esperança de desenvolvimento da trama. Depois de alguns minutos a destruir o jantar de Leon, disseram-lhe que iam sair para outra festa de otários. Porque aparentemente só vieram pela sua comida, deixando-o com um ar abatido. No corredor, um grupo de veteranos provocava uma caloira, dizendo que não pertencia à academia. E rasgando os seus papéis. Depois de Leon ter percebido que ela era a protagonista do seu videojogo, decidiu convidá-la para o seu quarto. Enquanto tomavam chá, Olivia confessou a Leon que se sentia mal por se ter inscrito no ginásio. Esperava aprender magia aqui, mas não conseguia passar um dia sem que alguém lhe puxasse o cabelo. Quando ela começou a chorar, Leon prometeu ajudá-la a fumo. Afinal, fez uma parceria com os patrocinadores do vídeo de hoje, o Project Orochi, uma marca japonesa de street art que mistura arte e mitologia japonesas, com subtis referências a jogos como Apex Legends e Dark Souls. Se é um amante de jogos street art incrível que o vai deixar mais cool que o Gojo, então o Projeto Orochi oferece uma variedade de opções à sua escolha. Com uma coleção de roupas que vão desde passeios casuais a encontros românticos que levam ao desenvolvimento do enredo. O Projeto Orochi está a construir uma comunidade real de pessoas que adoram este estilo. E o seu Instagram tem brindes e discussões sobre os próximos designs. Estão também a construir uma comunidade no Discord que pode ajudar a encontrar alguns amigos para jogar. E por cada compra feita no site deles, tem portes grátis para todos os Estados Unidos. Atualmente, estão a realizar a promoção Black Friday, com 25% de desconto até sexta-feira à meia-noite e descontos mais elevados em peças selecionadas. Então o que está à espera? Clique no link na minha descrição para encomendar o street art mais cool do Project Orochi. E use o meu código pessoal Anislayer para obter um desconto de 10% em tudo. Porque enquanto estará a usar o street art mais fabuloso do mundo inteiro, Leon continuaria a ser um falhado feio, solitário e inútil, cujo rosto inútil nunca conseguiria conquistar uma rapariga. Então, no dia seguinte, Leon e Olivia encontraram a irmã dele, que era veterana, e ela disse a Olivia para comprar um presente chique para Angie e tornar-se membro da sua irmandade imunda. Olivia começou a passar-se com a ideia de comprar um presente que não tinha condições para pagar. Então Leon ofereceu-se para pagar por isso. Passados alguns dias, Leon e Olivia prepararam-se para uma tarefa nas grutas. Para o seu treino físico, mas Leon estava chateado por ter de fazer o trabalho sujo para os verdadeiros idiotas do ginásio, que eram todos amigos do príncipe, enquanto este gritava a sua frustração. A Angie chegou. Imaginando por que é que a pequena rapariga ainda estava a seguir o seu príncipe como um animal de estimação nojento. Entretanto, o príncipe estendeu o braço para proteger a rapariga, permitindo que ela se escondesse atrás dele e lhe agarrasse o braço como uma sanguessuga. Em breve, os verdadeiros idiotas da academia chegaram e decidiram partir com o príncipe, em direção à sua própria gruta.
Dentro da gruta, Olivia encontrou um cristal e pensou em vendê-lo por dinheiro, mas Leon simplesmente ignorou-a, tendo já escondido mais tesouros do que aqueles que pode gastar. Começou a aprofundar-se na caverna, procurando um monstro para exercitar os seus músculos. Quando chegaram a um grande poço de cristais, encontraram insetos enormes diante dos seus olhos, prontos para os atacar. Leon desembainhou a espada e correu na direção deles. Começou a reduzi-los a pó. Quando tudo acabou, Olivia perguntou-se como é que ele tinha aprendido a lutar. Então disse-lhe que estava a treinar-se para a guerra. Quando um morcego monstro voou em direção a Olivia, Leon colocou o braço no caminho e foi mordido por ele. Enquanto suportava a dor, sacou da sua lâmina e esfaqueou-a, transformando-o em pó naquele instante. Leon ajoelhou-se no chão com um braço ferido, mas começaram a aparecer mais insetos. Entretanto, o príncipe e a sua comitiva apareceram atrás deles, prontos para salvar o dia, e começaram a matar o resto dos insetos. Depois de tudo terminar, a rapariga, Marie, decidiu curar a ferida do príncipe com magia. Assim que terminou, Ange veio a correr ter com ele, mas ele colocou-a de lado e começou a sair com Marie. Ao mesmo tempo, Olivia começou a curar a ferida de Leon com magia, mas Leon questionou-se por que Olivia não estava a seguir o príncipe como no videojogo. No dia seguinte, 2 estudantes pegaram nas coisas de Marie e atiraram-nas para a lareira, mas quando Julius perguntou a Ange sobre o incidente, Melonplot disse que não sabia nada sobre o que tinha acontecido. Júlio disse que ela era uma mentirosa de merda e que devia manter-se longe dela e de Marie porque a sua união não era mais do que um casamento arranjado para manter a paz no reino. De volta aos dormitórios, os amigos de Leon estavam desanimados com as notícias de algumas miúdas boas que tinham casado recentemente, e os rapazes perguntavam-se quando deixariam de ser solteiros tarados. Leon não se incomodou minimamente e saiu ao encontro de Olivia, perguntando-lhe o que sabia sobre Marie. Mas Olivia não gostou da pergunta porque achou que ele estava afim de Marie. Leon disse rapidamente que nunca namoraria com uma anã feia como ela, pelo que Olivia disse-lhe que só tinha falado com Marie uma vez desde o início das aulas, e que Marie tinha gritado com ela sem motivo. Leon estava a tentar perceber o que aquilo significava quando, de repente, ouviu vozes na biblioteca e, quando os dois se levantaram para verificar quem era, ficaram chocados ao ver Marie a beijar um dos amigos de Julius. Saiu da biblioteca a sentir-se uma vilã por enganar os rapazes ricos, mas depois Julius apareceu de repente com a sua melhor amiga, Gilxa, e queriam contratar uma empregada para ajudar nas tarefas escolares. Mas quando Ange ouviu isto, começou a chorar porque sabia que Julius se tinha apaixonado por Marie, apesar de esta ter dedicado toda a sua vida a servir o príncipe e a tornar-se sua noiva. Entretanto, quando estava prestes a acordar, Jenna invadiu o quarto de Leon perguntando-lhe se sabia de uma rapariga chamada Marie. Então, Leon contou-lhe como apanhou Marie a beijar um dos rapazes ricos dentro da biblioteca. Ela disse-lhe que Ange não era realmente responsável por queimar as coisas de Marie no outro dia, e que provavelmente foram alguns fãs dela que ficaram zangados e decidiram resolver o problema por conta própria. No entanto, Jenna avisou-o para se manter longe de Ange ou Julius porque irritar o príncipe poderia ter consequências graves e fazer com que ele voltasse a ser agricultor. Leon concordou em seguir o seu conselho e foi ao baile real para celebrar o fim do semestre. Ele e os seus homens tentaram capturar alguns bandidos, mas foram espancados pelo servo por agirem como idiotas. Entretanto, Ange confrontou o príncipe e os seus amigos dizendo que Marie estava a ficar com os 5. Mas os Melonplots ficaram surpreendidos quando os rapazes disseram que estavam cientes e concordavam com isso. Todas começaram a confessar o seu amor por Marie, mas Julius fez com que todas as raparigas se desiludissem ao dizer que amava Marie mais do que qualquer outra pessoa e que mais ninguém poderia ocupar o lugar dela na sua vida. Chocada com a declaração, Ange atirou a sua luva a Marie, dizendo-lhe para apanhar para que as duas pudessem lutar. Mas o seu plano rapidamente saiu pela culatra quando Julius e os outros concordaram em lutar com ela no lugar de Marie. Ange procurou alguém disposto a lutar por ela, mas os alunos não queriam lutar com Julius. E Leon sabia que a vida de Ange se tornaria uma merda se ninguém se chegasse à frente para defender. Então, sem pensar 2 vezes, foi ter com os pirralhinhos ricos e disse que ia lutar por Ange na batalha. E todos ficaram surpreendidos por um nobre de classe baixa como ele ser suficientemente ousado para desafiar o príncipe. Ange disse que, se ganhasse o combate, Marie teria de ficar longe do príncipe para sempre. E Marie disse que se ela e o seu esquadrão de rapazes gatos ganhassem, Ange deveria doar os seus melões a uma quinta de fruta.
Leon sugeriu que tivessem uma batalha de robôs na arena da escola, mas os seus adversários pensaram que ele era louco porque não havia a mínima hipótese de os derrotar a todos sozinho. No entanto, Leon disse-lhes para não ficarem tão convencidos só porque pertenciam a uma posição superior à dele. E atirou a luva suja para a cara de Julius antes de dizer a todos para virem. Ao regressar ao seu quarto, Leon viu que as suas paredes estavam cobertas de grafites feitos por alguns dos seus inimigos. E quando Lucien lhe mostrou as imagens do incidente, viu que Daniel e Raymond também tinham participado no crime. Mais tarde, nesse dia, Angie chamou-o ao seu quarto e disse-lhe para desistir da batalha antes que fosse tarde demais. Mas Leon disse que ainda iria lutar porque queria ensinar uma lição àqueles pirralhinhos ricos por fazerem com que todas as raparigas se apaixonassem por eles. Angie achou que ele estava louco e gritou-lhe para desistir da partida, mas Leon disse que nunca desistia de um desafio. E disse a Lucien para fazer uma armadura especial para o torneio. Todos elogiaram Julius e a sua equipa de rapazes bonitos por terem robôs transformadores cheios de estilo. E enquanto Leon tentava irritá-los com os seus gestos estúpidos, percebeu que os seus amigos tinham apostado nele para vencer a partida. Perguntando onde raio estava o seu próprio robô, Leon disse a Angie para não se preocupar. Então, de repente, um enorme caminhão do lixo caiu no chão, fazendo com que os alunos se rissem de Leon por estar sem dinheiro para comprar um Megazord a sério. Livia perguntou-se por que razão todos se estavam a rir do seu robô de batalha. Então, Angie disse-lhe que o robô de Leon era um modelo ultrapassado usado nos anos 90. O que o tornava lento e inútil comparado com os Autobots que Julius e os seus amigos tinham. No entanto, Leon estava confiante nas suas capacidades, por isso ativou a máquina e preparou-se para lutar contra o seu primeiro adversário, Brad, que tinha um Megazord roxo e era especialista em usar magia. Brad começou a gabar-se de como seu robô foi forjado usando os melhores metais do reino. Mas Leon disse-lhe para se calar antes de tirar uma arma da mochila, que era uma pá. Gritou com Lucien por trocar a sua espada por uma ferramenta agrícola. E todos na arena continuaram a rir-se do seu robô inútil enquanto Brad acusava Leon de fazer aquilo de propósito só para gozar com ele. Os rapazes apresentaram-se e depois os árbitros deram um sinal para o início da partida. E Brad avançou diretamente para Leon com a sua lança enquanto mobilizava 4 drones para causar mais danos. Mas Leon rapidamente desviou todos os seus ataques como um profissional antes de derrubar o robô de Brad no chão com a sua pá. De seguida, os árbitros anunciaram que Leon tinha vencido o primeiro round com um golpe de có. Todos os que estavam na multidão estavam tão chocados que não tinham nada a dizer. Mas o Leon ficou muito feliz quando viu o seu instrutor a aplaudir para ele. E a Líbia também ficou feliz por ter ganho a primeira volta. Embora estivesse surpreendida por o robô de Leon se conseguir mover tão rápido, apesar do excesso de peso. A Angie ficou tão feliz ao ver a expressão triste no rosto de todos os alunos que começou a rir incontrolavelmente. Julius estava a ficar preocupado com o robô louco de Leon, mas o próximo adversário, Greg, entrou na arena com o seu Ranger vermelho Megazord e ameaçou esmagar a máquina de Leon e enviá-la de volta para a selva. O árbitro disse aos miúdos para começarem a lutar e Greg começou logo a golpear Leon com a sua arma, sem parar. Mas Leon tinha mais experiência porque já tinha jogado o jogo, por isso derrubou Greg no chão com a sua poderosa pá. E como odiava tanto, Leon começou a arrancar as partes da armadura de Greg, pedaço a pedaço, até que o idiota saiu e tentou lutar com ele sem o seu robô, como um mau perdedor. Leon foi anunciado como o derrotou o Greg. Mas a Líbia não ficou contente com a forma como Leon tratou o seu adversário. E ela queria que ele pedisse desculpa depois do torneio. O próximo perdedor, cujo nome era Chris, subiu ao palco e quando Leon percebeu que era um excelente espadachim, afastou a sua máquina e permitiu que os seus drones fizessem todo o trabalho. Chris chamou-lhe cobarde por fugir de uma batalha real quando tentou cortar o robô de Leon com a sua espada. Leon partiu a arma e 2 golpes, obrigando Chris a render-se a ele como seu mestre. Gil foi o próximo a subir ao palco porque estava desesperado para proteger o príncipe. Disse a Jenna para enganar Angie e Líbia para que procurassem Leon para que ela pudesse plantar algumas bombas no seu robô de batalha. Quando as raparigas finalmente encontraram Leon, contaram-lhe que Jenna tinha dito que ele estava demasiado doente para competir na próxima ronda. Mas Leon sabia que a irmã era uma mentirosa de merda, por isso disse-lhes para não se preocuparem antes de se irem embora. Luction apareceu dizendo que Jenna tinha equipado seu robô com muitos explosivos enquanto ele estava fora. Mas Leon sabia que ela só o tinha feito porque tinha medo de Júlio e da família real.
Quando a batalha seguinte começou, Gil rapidamente lançou uma bomba de fumo para o chão para evitar que Leon visse o seu próximo movimento. E voou para o céu antes de disparar um míssil mortal contra o robô do seu adversário. No entanto, ficou chocado ao ver que Leon não foi afetado pelo míssil. Assim, Gil ativou o feitiço mágico que controlava as bombas, fazendo com que a armadura de Leon explodisse num instante. Quando todo o fumo se dissipou, Gil percebeu que o chão estava vazio e ficou surpreendido ao ver Leon a pairar mesmo acima dele. Mas antes que pudesse atacar, Leon atirou a sua arma de brinquedo inútil para longe. Perguntando-lhe por que estava a fazer tudo aquilo, Leon disse a Gil que queria matar Julius para que Marie desistisse da sua farsa e mostrasse o seu verdadeiro eu. Mas Gil disse que nunca permitiria que ele fizesse mal ao príncipe. Cansado de toda aquela longa conversa, Leon esquivou-se ao ataque fraco de Gil antes de o atirar para o chão com um único golpe. E Marie estava a passar-se porque Julius era o único que restava. E era apenas um menino da mamã comparado com o Leon. Entretanto, o príncipe prometeu vencer a batalha por ela e entrou na arena com a sua máquina de combate superior. Todos os estudantes na multidão gritaram para ele dar um pontapé no traseiro de Leon. Irritado com as suas palavras, Leon decidiu dar o primeiro golpe, mas Julius bloqueou o ataque com o seu escudo. E tentou danificar o robô de Leon com a sua espada enquanto a multidão enlouquecia de excitação. Julius sobrecarregou o seu Megazord e estava pronto para destruir o seu adversário, por isso Leon atrasou um pouco perguntando-lhe por que queria tanto ficar com Marie quando Ange estava disposta a amá-lo para sempre. No entanto, o príncipe disse que Ange não sabia nada sobre ele porque tinha sido treinada para o servir durante toda a vida, ao contrário de Marie, que não se importava com o seu estatuto real e o amava verdadeiramente. Leon chamou-lhe idiota por ter deixado uma vilã boazona pela qual qualquer rapaz morreria para ficar com uma vadia feia. Mas Julius disse que a única razão pela qual conseguia falar com ele daquela forma era por causa do seu poderoso robô. As suas palavras fizeram com que Leon ficasse completamente louco e disse que Julius não tinha o direito de lhe dar sermões sobre a vida porque ele e os seus amigos não faziam ideia do que era ser constantemente rejeitado por todas as raparigas da escola. Júlio disse que continuaria a lutar pelo bem de Marie e quando Ange ouviu estas palavras começou a chorar porque sabia que o seu príncipe estava apaixonado por outra mulher. Lívia levantou-se para defender dizendo que Ange sempre o amou com todas as suas forças. Coração, mas Julius disse que Marie era a única para ele e disse a Leon que continuaria a lutar até que um deles caísse morto. Cansado dos seus discursos fracos, Leon troçou de Júlio, dizendo que a única forma de vencer a batalha seria se ele usasse a sua autoridade real como o príncipe do reino para lhe ordenar que perdesse de propósito. Irritado com as suas palavras, Julius atacou o seu Megazord mais uma vez para destruir o seu adversário de uma vez por todas. Mas Leon usou os seus blasters de plasma do Homem de Ferro para destruir a sua armadura de batalha em pedaços. A multidão vaiou por jogar sujo durante todas as batalhas, mas Leon foi ter com Ange e agradeceu-lhe por lhe ter dado a oportunidade de derrotar Julius e o seu esquadrão de pirralhinhos ricos. No entanto, Lívia disse que ele só piorou as coisas para si próprio porque agora todos os alunos o odiavam por os fazer perder as suas apostas. Mas Leon disse que não dava a mínima a nenhum deles. Entretanto, Ange foi à clínica verificar Julius e disse que o amava muito, mas quando ele lhe perguntou qual era sua comida favorita, a Melon Plods respondeu erradamente dizendo que era canja de galinha. Disse-lhe que a sua refeição favorita era carne grelhada no espeto, algo que só Marie conseguia compreender, e que só fingia gostar de canja de galinha porque os pais o obrigavam. Ange ficou surpreendida ao ouvir isto e Julius disse que nunca a amaria, mesmo que ela fosse a última pessoa com um plot hole do mundo. Então, a Ange simplesmente pegou no L e foi-se embora sem dizer mais nada. Leon encontrou-se com o pai de Ange e disse-lhe para poupar a sua família de toda a confusão que tinha causado ao lutar contra o príncipe. Assim, concordaram que ele seria expulso da academia, mas não executado pelos seus crimes. Em troca da sua bondade, o pai de Ange disse a Leon para levar a filha de férias na sua ilha privada. Mas, no caminho, Ange continuou a sentir que era responsável por todos os problemas de Leon. Fizeram uma paragem rápida na casa dos pais dele e Zora estava prestes a matar Leon por envergonhar o nome da família, mas depois Ange apareceu a dizer que Leon lhe tinha salvo a vida, então a velha bruxa decidiu agir gentilmente para variar. Quando chegaram à ilha de Leon, Ange e Lívia decidiram testar a casa de banho privada e olharam para os traços arredondados uma da outra antes de conversarem sobre qual delas Leon, de Melon, preferiria. Viu-os esfregar a pele um do outro como chifres e Leon queria muito bater. Mas Lívia disse que se estava a guardar para o rapaz certo e Ange disse que ela era demais para ele aguentar.
Disse ainda que se sentiu mal depois de tudo o que aconteceu porque ainda se queria vingar de Marie. Mas Leon disse que a melhor forma de se vingar era Ange tornar-se a melhor versão de si mesma. Disse-lhe que não havia alegria em tornar a vida dos outros miserável e que ela só encontraria a verdadeira felicidade se tornasse uma pessoa melhor. Então, Livy aceitou ajudá-la nessa missão. Entretanto, a vida de Marie já estava a desmoronar-se quando Júlio e todos os seus amigos decidiram abdicar dos seus títulos reais e riquezas futuras apenas para ficarem com ela para sempre. Apesar de espancar o príncipe e todos os seus amigos, Leon recebeu um posto nobre mais elevado pela sua bravura, o que significava que poderia regressar à academia, embora tudo o que sempre quis fosse viver uma vida simples no campo. Luction contou-lhe que Marie e todos os seus maridos tinham abandonado a escola e se tinham tornado aventureiros para não falir. E Leon ficou feliz por saber que as suas operações tinham finalmente recebido o que mereciam. Passaram algumas semanas e finalmente chegou a hora do festival anual da escola. Assim, Leon e os seus amigos fizeram planos para abrir um café para lucrar com a oportunidade, enquanto usavam Lívia e Ange como isco para atrair rapazes tarados. O lindo fato de Leon foi arruinado pela chegada da sua irritante irmã Gena, que veio queixar-se de uma pequena briga que ela estava tendo com uma amiga dela, um encontro com um rapaz rico da turma deles. Gena confessou que foi ela quem tentou roubar o menino à amiga. Então Leon e as raparigas disseram-lhe para dar o fora da loja e ela saiu do lugar a sentir-se estúpida. No entanto, Daniel e Raymond chegaram dizendo que havia mais notícias, e quando saíram para verificar o que era, ficaram chocados ao ver que Julius e a sua equipe estavam a abrir uma cafetaria mesmo ao lado da deles. Por causa da sua influência, todas as raparigas rodeavam o café de Julius. Mas Lívia ficou apavorada quando olhou para o menu e viu que cobravam $100 só por uma chávena de chá. Julius disse que desta vez ganharia a batalha, mas quando Leon e os outros entraram no café, perceberam que o local era na verdade um bar que servia diferentes tipos de sumo de uva PG. Brad e Chris ficaram felizes ao ver a expressão no rosto do pobre Leon e Marie apareceu de repente vestida de vermelho, dizendo que a razão de terem cobrado tanto era porque Julius e os seus amigos ricos eram os empregados do café. Ela disse a Leon para se preparar para sua queda porque nenhum cliente iria aparecer no café. Mas Leon disse que nunca poderia perder contra eles porque foi treinado na arte de tomar chá com o seu instrutor. A Lívia saiu para fazer uma publicidade gratuita ao seu café. Mas as presunçosas raparigas da realeza chamaram-lhe estúpida por tomar o partido de Leon. E a Lívia estava prestes a desistir quando de repente uma rapariga chamada Carla aceitou ir ao café. No dia da inauguração da cafetaria, Leon estava a aconselhar a equipa sobre como tratar os seus clientes quando o diretor chegou dizendo que alguém importante procurava Ange. Saiu ao encontro da pessoa, mas ficou chocada ao ver que se tratava da rainha do reino, Lady Milene, disfarçada de estudante. E a rainha disse que queria conhecer Leon pessoalmente. Pensando que queria castigar Leon pelo que ele fez a Julius, Ange disse à rainha para a culpar por tudo. Mas Milene disse que queria pedir desculpa a Leon por aturar o seu filho idiota. Entretanto, de volta ao corredor da escola, uma longa fila de fãs reuniu-se para ver Julius e o seu esquadrão no seu café enquanto Leon. A cafetaria estava vazia até que uma rapariga estranha chegou com os seus empregados. Milene abriu a porta para se apresentar a Leon, mas ficou chocada ao ver a rapariga tratá-lo como lixo. E quando Ange não aguentou mais, foi ter com a rapariga e levantou-a com uma mão antes de a deitar fora. A rapariga, cujo nome era Stephanie, disse que Ange era apenas uma nobre merdinha que levou um fora do príncipe Julius. E Ange tinha medo de responder porque a família de Stephanie era mais forte do que a dela. Libby defendeu Ange dizendo que era a mulher mais elegante que já tinha conhecido. Mas Stephanie disse-lhe para se calar porque ninguém estava a falar com a sua empregada de cozinha a parecer uma idiota, em primeiro lugar. Leon disse-lhe para retirar o que disse, mas foi esbofeteado por um dos criados de Stephanie. E Milene tentou encorajar todos a acalmarem-se, mas Stephanie chamou-lhe bruxa velha e disse-lhe que devia calar-se. Ange estava prestes a dizer-lhe que estava a falar com a rainha quando Leon ficou completamente psicopata. E derrubou todos os seus guardas com um único murro dos seus punhos de fúria ofuscante. Disse a Stephanie que a mulher que ela tinha insultado era na verdade a rainha do reino Milene. E Leon decidiu tomar as rédeas da situação lutando contra todos os que estavam contra ela. Vendo que não havia mais nada que pudessem fazer para o deter, as raparigas convidaram o instrutor de Leon para tomar café e os idiotas rapidamente se acalmaram quando o professor chegou para lhe preparar um chá. Quando voltou ao normal, Leon pediu desculpa à rainha dizendo que ela devia poupar a sua família.
Mas Milene disse que estava ali para o repreender pela forma rude como ele lutou contra Júlio e os seus amigos. Entretanto, enquanto ela dizia tudo isto, Leon não pôde deixar de se maravilhar com a sua rara beleza. Então, sem pensar muito, segurou-lhe a mão e pediu-lhe que casasse com ele para que pudessem fugir juntos. As suas palavras fizeram Milene corar, mas disse-lhe que já tinha marido e filhos. E quando Leon estava a tentar convencê-la a deixá-los para ele, Július apareceu de repente e deu-lhe um murro. Július disse à mãe para se manter longe de Leon, dizendo que o tipo era um trapaceiro ganancioso. Mas Milene disse que Július era o ganancioso por vender bebidas aos alunos por um preço tão exorbitante. Ela chamou-lhe um desperdício patético de sangue real por permitir que uma menina o vestisse como um escravo e fazê-lo servir bebidas às pessoas. E Maria suava muito porque tinha medo do que a rainha lhe faria. Entretanto, de volta ao seu próprio café, Leon estava a sentir-se idiota por tentar seduzir a rainha quando a amiga de Lívio, Carla, entrou de repente na cafetaria implorando-lhe que salvasse a sua família da destruição. Lucian perguntou-lhe por que tinha concordado em assumir a missão de Carla. Mas Leon disse que não tinha outra alternativa senão aceitar o pedido, uma vez que a rapariga era amiga de Lívio. Enquanto Leon e a sua equipa arrumavam a loja, Daniel e Raymond repararam que Livius e Angie estavam a agir de forma estranha um com o outro. Por isso, Leon decidiu dar a todos um dia de folga para relaxar. À porta da escola, alguns alunos ficaram entusiasmados quando viram que já estava quase na hora da competição de corrida de bicicleta. E Angie disse a Livius que Gil era uma das principais concorrentes deste ano. Perguntando se Leon não estava na corrida, Angie disse que ele provavelmente apostaria no jogo. E quando chegaram à bancada, viram Leon a sorrir como o diabo enquanto segurava todo o seu dinheiro. Entretanto, na pista, Gil liderava a corrida e Leon estava feliz porque tinha feito uma grande aposta nele para vencer a corrida. Mas depois alguns dos pilotos começaram a atacar a sua moto pelos dois lados para o fazer cair. Usando as suas incríveis habilidades, Gil conseguiu derrubar os outros concorrentes e vencer a primeira ronda do jogo. Mas quando aterrou no pit stop, os rapazes repararam que estava gravemente ferido. Levaram-no a correr para a clínica da escola e Marie estava ocupada a chorar porque deveria usar o dinheiro que Gil ganharia na competição para pagar a sua mensalidade de volta ao ginásio. Enquanto Angie pensava numa substituta, a ex-namorada de Gil, Clarice, entrou na clínica dizendo que foi ela quem mandou os jogadores atacá-lo como vingança pelo término com ela. Angie tentou dizer-lhe para relaxar, mas Clarice disse-lhe que se devia concentrar em encontrar um novo príncipe para se casar com o seu idiota. E ela prometeu não parar até que a vida de Gil estivesse completamente arruinada. O idiota disse que ia continuar a corrida, mas Marie disse que Leon deveria substituí-lo na disputa porque Angie levaria a culpa se ninguém de lá aparecesse. A turma deles participou na corrida. Angie não queria que ele se estressasse com uma competição tola, mas porque sabia que a família dela lhe podia cortar a cabeça se ele se recusasse. Leon concordou em participar na corrida em troca de metade dos ganhos de Gil. Quando chegou à altura da ronda final do jogo, Leon levou Lucian para a paragem nas boxes para dar um toque especial ao seu carro e encontrou-se com Daniel, da turma de veteranos, que era o piloto mais rápido da escola. Daniel disse que, embora respeitasse Leon, era leal a Clarice e não teve outra escolha senão dar-lhe um pontapé no traseiro no torneio por causa de como Gil lhe tinha partido o coração e a tinha deixado para ficar com Marie. Leon sabia que Daniel estava apenas a tentar ajudar Clarice a vingar-se, mas ainda planeava ganhar a corrida porque queria fazer com que todos os que apostavam contra ele perdessem dinheiro. Quando a corrida começou, alguns jogadores começaram a atacar Leon, tal como fizeram com Gil, e a multidão continuou a aplaudir. Mas a bicicleta de Leon era superior à deles e ele derrubou-os a todos. Enquanto isso, nas bancadas, Angie e Lívia estavam a sentir-se mal por todo o ódio que Leon estava a receber quando Stephanie chegou de repente dizendo que Leon ia perder porque era um virgem inútil. Angie disse que devia arranjar a sua cara feia antes de implicar com outras pessoas. Então, Stephanie ficou zangada e tentou esbofeteá-la, mas Lívia rapidamente segurou Angie para impedir que Stephanie lhe batesse. Stephanie disse a Lívia para parar de se esforçar tanto porque, independentemente do que fizesse, Angie iria sempre vê-la como uma plebeia suja e saiu a correr da sala a chorar antes que Angie pudesse dizer alguma coisa. Irritada com o que tinha dito, Angie esbofeteou Stephanie e atirou-a para o chão antes de saltar para cima dela como Hulk e espancá-la com força enquanto todos os alunos tentavam impedi-los. De volta à pista de corrida, Leon abrandou a velocidade da sua moto por um tempo para dar aos outros pilotos uma vantagem antes de ativar os nitros que Lucian tinha instalado na sua moto mais cedo e ultrapassá-los em segundos.
Estava empatado com Daniel na frente, pelo que Leon sobrecarregou os seus propulsores de nitro para o ultrapassar e vencer a corrida. Mas todos os estudantes da multidão ficaram zangados porque ele os fez perder dinheiro por apostar que Daniel iria ganhar. No entanto, toda esta alta velocidade fez com que a sua moto explodisse e Leon estivesse prestes a cair no chão. Então, Daniel correu para o apanhar mesmo a tempo, dizendo que o respeitava por ter ganho a corrida. De volta à clínica, Leon estava a sorrir como um vampiro maligno por causa de todo o dinheiro que ganhou ao vencer a corrida e disse que Gil que ainda lhe devia um favor por o ter substituído na competição. Os criados de Marie sugeriram que ele fizesse Gil que dançar nu à frente de todas as raparigas, mas Leon fez Gil que pedir desculpa a Clarice por ter terminado com ela e ela deu-lhe uma bofetada na cara idiota quando ele disse isso. Estava apaixonado por Marie. Daniel tentou esmurrá-lo também, mas Clarice segurou dizendo que não devia desperdiçar os seus punhos com aquele canalha inútil e encontrarão-se com Leon depois, agradecendo-lhe por tudo o que tinha feito. Leon disse a Clarice para se concentrar em reconstruir a sua vida, mas antes de partir, Clarice disse que ele devia dar uma vista de olhos a Lívia e Ange porque as coisas tinham ficado uma loucura enquanto ele estava nas pistas de corrida. Encontrou Lívia sentada sozinha num banco, por isso Leon sentou-se mesmo ao lado dela e quando Lívia lhe perguntou se ela e Ange se podiam tornar melhores amigas, ele disse que era difícil porque ambas vinham de origens sociais diferentes. No entanto, quando Lívia começou a chorar, Leon disse-lhe para se animar porque Ange era uma boa pessoa de coração e queriam encontrar uma forma de manter a amizade contra todas as probabilidades. Mais tarde, nessa noite, enquanto Lívia pensava em como falar com Ange sobre o que tinha acontecido, ouviu bater a porta e ficou chocada ao ver Carla, que disse que queria que ela também se juntasse à missão de resgate. A Lívia disse educadamente que não, mas depois Stephanie apareceu de repente do escuro ameaçando destruí-la e a todos aqueles com quem se preocupava se recusasse a aceitar o pedido. Embora tivesse medo de responder, Lívia disse que Leon e Ange eram demasiado fortes para ela derrotar. Mas Stephanie agarrou-lhe o cabelo e disse que não passava de um animal de estimação para Ange. Lívia disse que era uma mentirosa descarada, mas Stephanie disse-lhe para parar de falar. Devaneio porque ela nunca poderia estar ao mesmo nível de Leon ou Ange, que eram nobres de alta patente. Disse que Leon provavelmente estava apenas a sair com ela porque queria provar as suas coxas de frango depois de ter sido rejeitado por outras raparigas na escola e que Lívia estava demasiado deprimida para responder. Enquanto Leon estava a arrumar as suas coisas para a missão, Lucien disse que estava a perder tempo a ajudar um aluno aleatório, mas Leon disse que planeava procurar um item antigo que transformasse Lívia numa deusa irresistível. E por ter jogado o jogo, Leon sabia que o pedido de Carla era apenas uma falsa missão montada por Stephanie para destruir a carreira de Lívia, porque Stephanie não estava feliz por uma plebeia frequentar a mesma escola que elas. No entanto, como Julius e os seus lindos namorados eram um bando de perdedores cobardes, Leon decidiu intervir e proteger Lívia sozinho, mas Lucien disse que estava a impedi-la de atingir o seu potencial máximo. Saiu para ver o dirigível futurista que Lucien lhe tinha construído. Mas Leon ficou irritado quando Carla convidou Brad e Greg para ajudar na missão e os rapazes começaram a discutir sobre quem era o melhor lutador entre todos eles. Brad disse que Carla era sua ex-noiva, e que foi por isso que aceitou acompanhá-los, mas Leon chamou Greg de idiota por pensar que podia lutar contra todos os inimigos com uma única lança. Entretanto, na escola, Ange foi até ao quarto de Lívia para lhe dar um presente, mas ficou chocada ao ver um cavalo feio à porta da frente. E enquanto pensava em quem o tinha feito, Stephanie chegou com o seu bando de pirralhinhos inúteis. Stephanie contou que foi ela quem inventou a história sobre a missão de resgate de Carla só para colocar a vida de Lívia em perigo. Então, Ange agarrou-a pelo colarinho e quase a espremer até a morte antes de se ir embora para salvar Lívia. De volta ao dirigível, Leon jogou póquer com os seus convidados ricos e roubou-lhes todo o dinheiro usando um par de cartas mágicas que mudavam de formato e que Lucien já lhe tinha feito antes. Pedindo-lhe que contasse sobre Carla, Brad disse que ela era uma vadia louca cuja família tinha alguns dos guerreiros mais fortes do país e protegia o seu reino de um vilão de nível S conhecido como o Cavaleiro das Trevas. Brad foi ordenado a casar com Carla por respeito à família, mas o idiota desistiu de tudo depois de conhecer Marie. Foi por isso que aceitou ajudar na missão de pagar a sua dívida à família dela. Enquanto conversavam, duas aeronaves inimigas chegaram à sua frente. Depois de ver que os seus tripulantes eram um bando de idiotas, Leon disse-lhes para vigiarem a nave enquanto ele saía para combater. O chefe inimigo enviou alguns soldados robôs para atacar as suas vítimas, mas ficou surpreendido quando Leon usou o seu caminhão basculante gigante para derrubar 3 dos seus melhores lutadores em questão de segundos.
Brad e Greg assistiram em choque enquanto Leon derrotava outros dois robôs como campeão de pesos pesados e as aeronaves inimigas eram forçadas a recuar antes de também levarem uma tareia. No entanto, Leon ainda não tinha terminado e disparou uma série de mísseis na sua direção, que atravessaram os escudos inimigos, destruindo as suas naves e fazendo com que se rendessem a Leon. Perguntando-lhe por que é que simplesmente não eliminava os ladrões, Leon disse que fazer isso faria com que o reino lhe desse atenção, o que não era bom para os seus planos, uma vez que afinal era apenas uma personagem secundária. Quando soube que Leon tinha espancado todos os bandidos, Carla começou a passar-se, pois não fazia a mínima ideia de como iria explicar a todos que aquilo era tudo só um idiota louco. Quando chegaram à casa de Carla, Leon e os rapazes foram imediatamente cercados por um grupo de homens armados assustadores até que o pai dela, Lord Wayne, apareceu e disse aos homens para baixarem as armas porque era amigo de Brad. Mas quando Brad disse que estavam ali porque Carla tinha dito que a sua família estava em perigo, Lord Wayne ficou chocado com a acusação e pediu à filha para explicar o que raio se estava a passar. Rapidamente tentou atribuir a culpa a Lívia, mas Leon contou a Lord Wayne a verdade sobre o sucedido, pelo que Carla confessou-lhes que foi Stephanie quem obrigou a concordar com todo o plano. No caminho de regresso, Home e Leon entrou no quarto de Lívia para ver e percebeu que ela estava com um ar triste. Mas quando ele tentou aproximar-se, ela empurrou a mão dele e perguntou-lhe por que é que ele era sempre tão simpático com ela. Ela perguntou-lhe se queria dobrá-la como se fosse uma palhinha de uma caixa de sumo e Leon ficou tão chocado que nem conseguiu responder. Mas Lívia disse que provavelmente estava apenas a delirar porque era demasiado feia para que ele a quisesse de qualquer maneira. Lívia começou a chorar dizendo que Angie e ele estavam a tratar como um animal de estimação e não como uma verdadeira amiga, e Leon continuou a olhar para ela, perguntando-se onde é que tudo tinha corrido mal. Mais tarde, nessa noite, Leon contou a Lucien o que aconteceu e o seu assistente de inteligência artificial disse que foi tudo culpa dele, porque ficou tão envolvido em ajudar Lívia que a impediu de melhorar as suas capacidades no processo. Lucien disse que ele deveria tomá-la como sua cadela de estimação e forçá-la a mastigar o seu osso duro. Mas Leon ficou tão irritado que deu um murro no pedaço de lixo metálico. Brad entrou de repente pela porta, mas quando começou a praticar o seu golpe de espada, Leon perguntou-lhe por que estava a fazer aquilo, uma vez que era obviamente melhor em magia do que em luta de espadas. No entanto, Brad disse que estava a praticar como usar uma espada para que pudesse finalmente derrotá-lo numa batalha algum dia. Mas Leon disse-lhe para desistir porque seria melhor ganhar dinheiro apenas com fãs como stripper masculino. Brad ignorou a sua declaração dizendo que queria que Marie o reconhecesse mais do que aos outros rapazes, não só pela sua aparência, mas também pela sua capacidade de lutar e protegê-la do perigo. Leon perguntou-lhe por que é que se importava tanto com uma vadia que era feia para caraças. Mas Brad disse-lhe para retirar o que disse e os dois estavam prestes a lutar, por isso uma das máquinas de Lucien trouxe um par de paus para tornar as coisas interessantes. Não querendo magoá-lo, Leon disse que não ia lutar, mas quando Brad o atacou com a sua arma, foi forçado a defender-se e percebeu que Brad estava a lutar para melhorar a sua saúde. As suas capacidades porque estava sob pressão, que era o que deveria ter permitido que Lívia fizesse. Golpeou a espada de Brad no momento em que o perdedor estava prestes a dar o golpe final, e Brad prometeu que continuaria a treinar todos os dias até conseguir derrotá-lo. Antes de sair da sala. Enquanto isso, Marie e o seu mordomo procuravam por todo o lado os artigos perdidos que pertenciam a Lívia. Mas acabaram por irritar a calamidade de patente SS que estava a habitar a masmorra. No Palácio Real, Júlio conversou com Gilke sobre o seu plano para escapar do castelo e encontrar-se com Maria. Assim, enviaram uma carta à rainha Milene a pedir dinheiro para comprar algumas roupas escuras para um assalto. Mas quando a rainha leu a carta, ficou triste ao saber que o seu filho e os seus amigos eram os maiores idiotas do século. E ela enviou o seu servo para recusar os seus pedidos estúpidos. Enquanto Leon e os outros tomavam um pequeno almoço, Lucien contou-lhes que um grupo de dirigíveis em faixas voavam em direção aos seus. Então, Brad e Greg imploraram a Leon pela oportunidade de lutar com ele desta vez, em vez de não fazer nada. Lívia ainda se sentia mal pela forma como tinha falado com Leon mais cedo quando de repente ouviu altas explosões vindas do exterior e viu que o seu navio estava a ser emboscado por embarcações inimigas. Viu Leon a voar gravemente no seu caminhão do lixo para os enfrentar, mas quando foi derrubado por um dos robôs, Lívia correu para fora do seu quarto para o ajudar, mas foi bloqueada por 2 guardas robôs enviados para a proteger. No entanto, Lívia usou os seus poderes de sereia para desativar os robôs e acabou por ficar frente a frente com o malvado senhor robô que a queria capturar. Até que Brad chegou mesmo a tempo de o empurrar para o lado.
Tentou dizer a Lívia para fugir, mas Megatron levantou-se e começou a bater em Brad enquanto Leon lutava para derrotar os seus capangas robôs porque estava demasiado fraco para os matar. Lucian disse-lhe que Lívia estava a ser atacada pelo malvado Sr. Robô e ele correu para salvar, mas depois percebeu que Brad e Greg já estavam a ajudar, então Leon decidiu deixar os verdadeiros heróis dos videojogos salvarem o dia. Mas quando o Megazord imobilizou os dois e estava prestes a magoar Lívia, Leon aumentou o seu poder ao máximo e usou o seu machado para destruir a armadura do inimigo em pedaços até que o careca implorou por misericórdia como uma menina. Leon atirou-o para longe como se fosse um inseto inútil e apanhou um dos itens perdidos que os bandidos tinham roubado. Mas Lívia olhou para ele e perguntou-se o que o tinha transformado num lutador tão implacável. Apressou-se a curar Brad, que ficou surpreendido ao ver que ela e Marie tinham o mesmo tipo de poderes de cura. E quando Leon os viu juntos, sorriu e disse que foram feitos um para o outro. Lívia ficou chocada com esta afirmação, mas Leon simplesmente ignorou-a e carregou Brad para dentro da nave, enquanto Lívia ficou para trás a chorar porque Leon já não a olhava da mesma forma. Sorriu para todo o ouro que tinham apreendido aos bandidos e disse que tinha encontrado os documentos que provavam que Stephanie era a mentora por detrás de todo o golpe da missão. Perguntando-lhe por que estava a tratar Lívia como lixo. Leon disse a Lucian que era melhor assim porque ela era a personagem principal da história de acordo com o jogo e ele não passava de uma figura secundária inútil sempre a observar nas sombras. De volta ao castelo, Brad e Greg ficaram chocados quando perceberam que Leon lhes tinha entregue todo o dinheiro e disse a todos que eram eles que realmente derrotaram os maus. E por causa desta história falsa, ambos os rapazes foram autorizados a voltar ao ginásio. Enquanto a rainha Milen e os seus guardas capturaram Stephanie antes que o porco feio pudesse fugir da escola. Por causa de tudo o que aconteceu até agora, Leon decidiu que era melhor manter-se longe de Lívia e Ange enquanto ambas as raparigas lutavam para fazer com que a sua amizade voltasse ao normal. Quando chegou ao seu dormitório, Leon viu uma carta de Brad e Greg a afirmar que tinham pedido ao palácio para elevar o seu estatuto real mais uma vez e Leon ficou irritado porque estava perfeitamente bem sendo um inútil ninguém. Recebeu também uma carta do pai de Clarice a agradecer-lhe por ter ajudado a filha com o seu desgosto e a dar-lhe outra promoção depois de ele terminar a escola, além de uma bicicleta novinha. Daniel e Raymond encontraram Leon para o felicitar pela promoção, mas ele disse que isso era mal porque agora todas as raparigas queriam ficar com ele só por causa do seu estatuto mais elevado. Os rapazes disseram-lhe para se manter positivo porque poderia encontrar o amor durante a excursão da academia. Mas quando também lhe disseram para resolver as coisas com Ange e Lívia, Leon fingiu não ouvir o que elas diziam. No dirigível, Leon estava ansioso por acertar umas belas flechas, mas ficou zangado quando viu todas as raparigas enlouquecer por Chris e desejou que ele e os outros se casassem com Lívia em breve. Mais tarde, nessa noite, os alunos vestiram-se a rigor para ir ao festival e Lívia desejou que Leon e Ange pudessem estar com ela. Mas quando caminhou até ao templo, ficou chocada ao ver Leon a ordenhar a sua salsicha perto do santuário. Eka. Irmão Eka. O que é? O que é isto, irmão? Ange também chegou e a deusa do templo convidou todos a fazerem uma oferenda e a rezarem pelo que quisessem, dizendo que o santuário era usado principalmente para relacionamentos. No entanto, Leon levou as coisas um pouco longe demais quando colocou 100 bandas em cima da mesa e pediu aos deuses que lhe dessem um harim maravilhoso, cheio de miúdas boas com melões extra grandes. Ange trouxe-lhe um pouco de juízo de volta à cabeça e todos rezaram uns pelos outros para encontrarem parceiros para a vida, após o que a deusa deu a cada um deles amuletos de boa sorte como presente de despedida. Leon queria ficar com todos os presentes para si porque podia vendê-los por um preço elevado, mas decidiu partilhá-los com Ange e Lívia, que escolheram versões gêmeas do mesmo pendente. Leon acabou por ficar com um talismã de espada que poderia tornar as suas habilidades de combate 10 vezes melhores e a deusa agradeceu-lhes por terem visitado o santuário, mas não sabia que os três já não eram amigos. Na manhã seguinte, enquanto Leon observava o tempo, Chris foi ter com ele e disse-lhe que deviam ter uma luta de espadas para que ele se pudesse vingar do que aconteceu a Brad. Leon disse que seria injusto porque Chris era um espadachim habilidoso, mas Chris disse que estava apenas com medo. Então, Leon disse-lhe para ir colocar a cabeça nas maçãs de Marie e chorar para ela como costumava fazer. Entretanto, enquanto discutiam, o alarme da nave soou e de repente um grupo de monstros assustadores começou a voar na sua direção e, ao analisar o logótipo nas suas cabeças, Leon sabia que as criaturas eram do Fanus Duker. Originalmente, era uma grande parte do reino até que os líderes se rebelaram e se tornaram uma nação independente. Com uma gótica louca e safada chamada Cira Fanus a servir de princesa e grande sábia.
Cira usou um holograma gigante para dizer a todos os alunos que tinham apenas uma hora para decidir se renderiam pacificamente e seriam capturados ou se enfrentariam o seu poderoso exército e perderiam as suas vidas. Leon questionou-se por que razão este evento estava a acontecer agora, uma vez que, de acordo com o jogo, deveria acontecer vários meses depois. E o chefe do sargento do exército apareceu para capturar os estudantes. Mas quando Angie avançou dizendo que deviam levá-la e deixar todos no lugar, Leon tentou impedi-la, mas foi contido por alguns alunos mais velhos, mais preocupados com a sua própria vida. Vendo que ele queria agir como um durão, Jalette disse aos rapazes para darem um pontapé no traseiro de Leon e quando Líbia tentou gritar com os homens para libertarem Angie, uma das alunas mais velhas deu-lhe uma bofetada na cara. Os soldados levaram Angie para sua nave-mãe, onde se encontrou com a princesa Cira, que disse que usaria a sua legião de monstros de nível calamidade para destruir todo o reino. Ela disse ainda que Leon e Angie foram os únicos idiotas o suficiente para não se renderem ao seu exército. Foi por isso que ela os fechou em celas de prisão, sem comida nem água. Líbia começou a chorar porque estava demasiado fraca para ajudar os seus amigos e Chris foi até a cela dizendo a Leon para os salvar porque Cira tinha dito aos seus homens para matarem todos os estudantes do navio. No entanto, Leon disse-lhe para se ir porque nunca iria ajudar um bando de pirralhinhos ricos e cobardes que ficaram parados sem fazer nada enquanto Angie estava a ser capturada por soldados inimigos. Sem outra opção, Chris reuniu todos e começou a fazer um discurso poderoso na esperança de os motivar a lutar. Mas todos lhe disseram para sair do palco e correr de volta para Marie. Então, Leon apareceu com uma espingarda na mão e ordenou a todos os alunos que unissem forças e lutassem contra os inimigos. A não ser que não passassem de um bando de idiotas com títulos reais extravagantes. Ao ouvir isto, uma das alunas mais velhas, a Miss Rose, dirigiu-se ao pódio e pediu-lhe que pedisse desculpa por ter insultado as suas famílias. Mas Leon disse que isso era verdade porque ele era um nobre mais verdadeiro do que todos eles juntos. Ele disse que ela e todos os outros estavam apenas a desfrutar das muitas vitórias dos seus antepassados e que, se eles realmente quisessem ser conhecidos como nobres corajosos, deveriam pegar numa arma e juntar-se a ele na batalha. No entanto, Rose apenas sorriu perante a sua declaração antes de levantar o leque e dizer que o verdadeiro teste de uma força nobre estava no uso da magia. E todos os outros alunos se juntaram a ela para mostrar os seus elementos mágicos. Os rapazes gritaram que iriam derrotar Cira e os seus capangas e Leon ficou feliz por finalmente os ver animados. Mas depois Rose entusiasmou-se e começou a tropeçar nele na frente de toda a gente. Leon vestiu a sua armadura de batalha e estava pronto para liderar a guerra, e Chris agradeceu-lhe por não ter desistido deles. Mas antes de partir, a Líbia segurou-lhe a mão e fê-lo prometer que voltaria vivo para depois poderem jogar strip e poker juntos. Cira usou a sua flauta mágica para controlar os monstros e Leon disparou no seu overcraft personalizado para salvar Angie enquanto realizava todas as suas operações em One Go, como protagonista de um filme de ficção científica. Chris ficou espantado com o quão incrível Leon era e reuniu a sua equipa de guerreiros robôs para proteger a nave do perigo, enquanto Rose e os outros alunos os ajudavam colocando barreiras mágicas. Angie reparou em Leon a voar em direção à nave deles como um príncipe corajoso e Cira tentou detê-lo usando a sua flauta. Mas Angie disse que Leon não podia ser parado porque era o lutador mais forte do reino. Rose e as outras raparigas lutaram para segurar a barreira enquanto Chris e os seus Power Rangers continuavam a lutar contra os monstros. Então, a Líbia decidiu ajudar curando os homens que estavam feridos. No entanto, muitos de Cira e os seus lançadores atacaram-nos, mas antes que os canhões pudessem atingir a sua nave, a Líbia libertou o poder divino de Deus e cobriu todo o navio com um campo de força dourado. Lá transformou o campo de força numa bola de discoteca gigante e usou os raios de luz para vaporizar todos os monstros. E Leon ficou feliz por ver que todo o seu trabalho árduo e estudo tinham finalmente valido a pena. Leon ativou os seus propulsores de nitro e avançou em direção à nave-mãe enquanto Gelic continuava a gabar-se de como os seus soldados tinham derrotado toda a gente na escola, incluindo o famoso Leon. Entretanto, nesse momento, Leon atravessou o chão com o seu overcraft e abateu todos os guardas antes de derrubar Gelic no chão e apontar a sua arma à princesa Cira. Leon disse-lhe para se render silenciosamente ou curvar-se para ele, depois disso disparou sobre a sua empregada e agarrou a sua flauta mágica enquanto Lucian usava um laser para remover permanentemente o bigode de Gelato. Algemou Cira e voou na sua airbike como um duplo antes que a nave-mãe desmoronasse. Enquanto Angie o segurava e continuava a rir enquanto se lembrava de todas as vezes em que ele se safava das suas loucuras.
Quando acordou e viu o que Leon lhe tinha feito à cara, Gelik ficou tão irritado que disse aos seus soldados para destruírem toda a gente na nave, dizendo que a vida de Cira era menos importante do que ganhar a guerra. Cira reverteu o feitiço de hipnose que tinha usado para controlar os monstros